Iniciação ao Hermetismo, Franz Bardon. Áudio 15. O plano material denso ou o mundo material denso. Nesse capítulo não pretendo descrever o mundo material denso, os reinos mineral, vegetal e animal, e nem ocupar-me dos processos físicos da natureza, pois com certeza todos já ouviram falar desses assuntos na escola, como da existência de um polo sul e de um polo norte, da formação da chuva, das tempestades, etc. Para os futuros iniciados, esses processos têm pouco interesse. Na verdade, é bem mais útil para eles conhecer o mundo material por meio dos elementos e de sua polaridade. Não preciso mencionar que em nosso planeta existem fogo, água, ar e terra, o que é evidente para todas as pessoas que raciocinam logicamente. Mesmo assim, seria bom se o futuro iniciado conhecesse a origem e o efeito de cada um dos 4 elementos e aprendesse a usá-los corretamente, de acordo com as analogias correspondentes a outros planos. Como podemos entrar em contato simultaneamente com os planos mais elevados através do conhecimento dos elementos materiais densos, é algo que será explicado em outro capítulo sobre a aplicação prática da magia. No momento é importante saber que na nossa Terra, o trabalho dos elementos, na sua forma mais sutil, ocorre da mesma maneira que no corpo humano. Se traçarmos uma analogia com o corpo humano, poderemos ver como são determinados os paralelos relativos aos elementos e como essa analogia realmente nos parece exata. No capítulo anterior, falamos sobre o modo de vida e sobre as funções dos elementos em relação ao corpo. Quando o iniciado consegue utilizar os elementos na sua forma mais sutil, ele consegue realizar verdadeiros milagres no seu próprio corpo. E não só isso, ele pode também afirmar que, sob esse aspecto, nada é impossível. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. O elemento terra possui em si um magneto quadripolar com sua polaridade e o efeito dos outros 3 elementos. Na natureza, o princípio do fogo, na sua forma ativa, exerce seu efeito como princípio vitalizador, e na sua forma negativa, como princípio destruidor e desagregador. O princípio da água possui, na sua forma ativa, o efeito solvente, doador de vida, e na forma negativa, o contrário. O princípio do ar, com sua polaridade dupla, é também o fator neutro, equilibrador e preservador da natureza. Em função da sua característica específica de coesão, o elemento terra tem como base esses 2 grandes elementos fundamentais, o fogo e a água, que junto com a neutralização do princípio do ar fazem com que a terra seja considerado o elemento material mais denso. Como já mencionamos no item sobre o corpo, através da ação mútua dos elementos fogo e água, surgem 2 fluidos básicos, o elétrico e o magnético, que exatamente como no corpo, formam-se de acordo com as mesmas leis e possuem os mesmos efeitos mútuos. Por isso, esses 2 elementos agem com seus fluidos, sobre tudo o que acontece de material na Terra, influenciando vários processos químicos no seu interior e exterior, nos reinos mineral, vegetal e animal. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Em vista disso, devemos dizer que o fluido elétrico encontra-se no ponto central da Terra e o magnético na sua superfície. Esse fluido magnético da superfície da Terra, apesar da característica do princípio da água ou da coesão, mantém agregado tudo que é material ou composto. Através da característica específica de sua substância e condicionado pela composição dos seus elementos, cada objeto possui, relativamente ao fluido elétrico, determinadas irradiações, as assim chamadas oscilações de elétrons, que sofrem a atração provocada pelo fluido magnético geral de todo o mundo material. Essa atração é chamada de peso.
Assim, o peso é uma manifestação da força de atração da Terra. A força de atração do ferro e do níquel, que todos nós conhecemos, é um pequeno exemplo ou uma imitação daquilo que ocorre em grande escala em toda a Terra. Aquilo que na Terra conhecemos como magnetismo e eletricidade é, na verdade, uma manifestação do magneto quadripolar, pois, como todos nós sabemos, da comutação induzida, consegue-se obter a eletricidade, partindo-se do magnetismo, e da eletricidade voltar novamente ao magnetismo através de meios mecânicos. A transformação de uma na outra já é, na verdade, um processo alquímico ou mágico, que, no entanto, foi tão vulgarizado ao longo do tempo que atualmente não é mais encarado como alquimia ou magia, mas foi simplesmente delegado à física. Podemos ver que, nesse caso, também se aplica o magneto quadripolar. Em relação à lei do magnetismo e da eletricidade, não só do corpo, como descrevemos no último capítulo, mas também do mundo material denso. Todo ocultista sabe que tudo o que está em cima é também o que está embaixo. Todo iniciado que sabe empregar as forças dos elementos ou o grande mistério do tetragramaton em todos os planos, também terá condições de realizar grandes feitos em nosso mundo material. Coisas que aos olhos dos não iniciados poderão parecer milagres. Porém, para o iniciado, elas não são milagres. E ele conseguirá explicar até as coisas mais intrigantes com base no conhecimento dessas leis. Todo o crescimento, o amadurecimento, toda a vida e também toda a morte em nossa terra dependem das leis aqui descritas. Por esse motivo, o iniciado sabe que a morte não é a ideia de uma queda no nada. O que é considerado como um aniquilamento ou uma morte é só uma passagem de um estado a outro. O mundo denso material surgiu do princípio do Akasha, o nosso já conhecido éter, e é também regulamentado e mantido por ele. É assim que se explicam todas as invenções baseadas na transmissão dos fluidos elétrico e magnético, e que dependem de uma transmissão à distância através do éter, a rádio, a telegrafia, a telefonia e a televisão, além de muitas outras que surgirão no futuro. Mas o princípio básico e as leis foram, são e continuarão sendo sempre os mesmos. Sobre os efeitos dos fluidos magnético e elétrico no plano material denso, poderíamos escrever um livro inteiro bastante abrangente e de conteúdo até emocionante. Mas o leitor dedicado que decidir trilhar o caminho da iniciação e não se deixa intimidar pelo árduo estudo das leis básicas, acabará chegando por si mesmo ao conhecimento das variantes dessas forças e suas características. Os frutos e o conhecimento que ele colherá compensarão amplamente o esforço empregado nesse trabalho. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro.